Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós continuamos a nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito, e hoje chegamos ao capítulo de número 2, versículo de número 3. Mas nós faremos algumas leituras. A primeira delas no livro de Provérbios, capítulo de número 31. Vamos ler versículos 10 a 12 e depois 25 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Agora vamos à carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler versículo 1 ao 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículos 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Agora o texto da pregação. Apenas o versículo 3 do capítulo 2. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse instante. Ó Senhor Deus,
Vamos ouvir, Senhor, nesse instante, a exposição da Tua palavra. Nós queremos te pedir que, graciosamente, o Senhor nos conceda a sua bênção. Primeiro, que o Senhor abençoe aquele que haverá de pregar a palavra do Senhor, para que ele fale com integridade, de maneira clara, que nós possamos compreender, Senhor, o que Tu desejas de nós por meio da Tua palavra. Concede graça e sabedoria. Concede intrepidez no Espírito Santo. Também, Senhor, oramos pelos ouvintes. Oramos especialmente pelas mulheres desta congregação, para que tenham um coração manso e humilde, para ouvirem com atenção, para guardarem no coração as Tuas instruções. Que o Senhor use Tua palavra para mudar a forma de pensar, de agir, e que todos nós venhamos a nos submeter ao Teu querer. Humildemente, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvimos no último domingo que aqui no capítulo 2 dessa epístola, o apóstolo Paulo está instruindo Tito sobre o que ele deveria ensinar nas igrejas em Creta, os membros daquelas igrejas. E no versículo 1, observamos que este ensino tem relação com a doutrina saudável e com aquilo que é apropriado, que convém a esta doutrina saudável. Ouvimos que a estrutura do capítulo 2 começa pelo final da linha e percorre todo o caminho até chegar ao novelo. Começamos então com os frutos da salvação, para depois chegarmos, a partir do versículo 11, exatamente na fonte da salvação, que é a graça de Deus. A graça que se manifestou salvadora a todos os homens e mulheres, a jovens e idosos, a livres e escravos. Os frutos da graça salvadora de Deus, portanto, uma vez que a graça tem se manifestado a todos esses tipos de pessoas, esses frutos devem ser vistos nos diferentes grupos dentro da congregação. Os frutos descritos do versículo 1 ao 10 entram em contraste não só com a vida dos falsos mestres mencionados no capítulo 1, mas entram em contraste com o estilo de vida dos cretenses. Ao serem então alcançadas pela graça de Deus, ao, por assim dizer, adentrarem na escola da graça, porque diz a graça nos educa, então quando alguém é salvo ele entra nessa escola, a escola da graça. Os membros da igreja foram chamados a viver de uma forma contracultural. Então isso tem que ser entendido claramente. Entrar na escola da graça é tornar-se, de certa forma, um alienígena, uma pessoa estranha numa sociedade, porque a graça conduz por um caminho que o mundo não condiz. Então torna-se um viver contracultural. E quando nós ouvimos no último domingo aquilo que podemos chamar os frutos da graça de Deus na vida dos homens mais velhos, os frutos da graça de Deus no que concerne a masculinidade, percebemos, a masculinidade apresentada ali é diferente daquilo que o mundo diz ser um homem. E agora, os nossos olhos, a partir do versículo 3, ou seja, nesta pregação e na próxima pregação, se Deus permitir, se voltam para esta passagem, versículo 3 ao 5, onde nós começamos a contemplar uma feminilidade contracultural, totalmente diferente. Percebemos
que é até, de certa forma, assustadoramente contracultural. Por isso, as mulheres presentes aqui, não importando a idade, podem se aproximar nesta manhã da palavra de Deus com uma pergunta. E essa pergunta, encorajo vocês a ser a pergunta que vocês levantam agora, a sustentarão durante toda a pregação, levarão para casa, meditarão nela e orarão a respeito dela. E a pergunta geral nesta introdução é o seguinte: quando você pensa em termos do seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como filha, isso vem, esses pensamentos, essas ideias, esta forma de ver tais papéis, isso vem da Escritura ou é fruto da sua interação com a cultura e o pensamento da época? Você precisa responder isso a si mesmo. As suas perspectivas sobre casamento, sobre a educação dos filhos, sobre seu papel como esposa, sobre seu envolvimento na sociedade, sobre seu papel na igreja, tudo isso vem da Escritura ou é fruto da sua interação com a cultura e o pensamento da nossa época? Então surgem perguntas. O que diz a Escritura sobre o papel e a tarefa das mulheres? Como a Escritura define a feminilidade? Quais são os frutos da graça de Deus que devem ser vistos na vida de uma mulher cristã? Quando uma mulher cristã está na escola da graça, com que ela se parece? Que tipo de coisas ela faz? Que tipo de coisas ela valoriza e ama? O apóstolo vai nos ajudar com essas instruções. Ele começa falando sobre os frutos da graça de Deus na vida das mulheres mais velhas. Quando ele diz, no versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente. O semelhantemente quer dizer que assim como Tito havia instruído os homens mais velhos, ele também deveria ensinar as mulheres mais velhas. E aqui precisamos observar que aquilo que se diz respeito às mulheres mais velhas também tem relação com as mulheres mais novas. Porque, mais uma vez, a tentação é pensar: pastor, nenhuma mulher usará essa autodescrição. Nem se houvesse mulheres mais velhas, talvez elas ficassem à vontade de dizer: sou eu a mulher mais velha. Mas não tem problema. Porque ao falar da mulher mais velha, está apontando de novo o objetivo que as mais novas devem alcançar. E tudo que eu disser aqui, vocês, irmãs, podem pensar assim: eu sou a mais velha de alguém e eu sou a mais nova de alguém. Tem uma mulher mais velha que você, com quem você pode aprender. E tem uma mulher mais nova do que você, a quem você pode instruir. Então não leve aqui pensando que é uma mulher de 70 anos. Eu acho que aqui não tem nenhuma mulher com essa idade. Mas, então isso se aplica a todas as mulheres? Especialmente, então, uma mulher mais nova deve dizer, ao ouvir as palavras do versículo 3, deve dizer: quando eu estiver mais velha, eu quero ser uma mulher assim, eu quero ir me tornando uma mulher assim no decorrer da minha caminhada cristã. Então, todas as mulheres aqui presentes são chamadas a seguir nessa direção. Então, quem são as mulheres mais velhas? Não precisamos estabelecer uma idade, mas podemos encaixar todas aquelas que não são recém-casadas. Porque as mais velhas têm que ensinar as recém-casadas. Então, todas aquelas que não são recém-casadas se encaixam. Se você é uma mulher que já tem filhos, então você tem experiência de alguns anos do casamento e da criação de filhos. Você pode se encaixar nessa descrição. Agora, vamos ver então os frutos da graça de Deus que devem existir, devem aparecer na vida de tais mulheres. Na lista para os homens mais velhos, 4 frutos. Na lista das mulheres mais velhas,
4 frutos aparecem aqui. Então, são 4 coisas que as mulheres cristãs devem aprender na escola da graça de Deus. Qual é o primeiro fruto? É este: que as mulheres mais velhas sejam sérias em seu proceder. Estamos diante, então, de 2 termos que não são usados no Novo Testamento inteiro, apenas aqui. Então, 2 palavras muito especiais que o apóstolo escolhe para apontar nessa direção. Tanto a palavra sérias quanto a palavra proceder só aparecem aqui em todo o Novo Testamento. Vamos pensar sobre essas palavras. A palavra sérias é uma palavra que indica pessoas, lugares, ações ou coisas consagradas a Deus. Por exemplo, no mundo grego, essa palavra era usada para designar as sacerdotisas dos templos pagãos. Para dizer o quê? Que essas sacerdotisas eram adequadas ao templo. Então, isso fala de algo ou alguém consagrado a Deus. Esse é o sentido. Uma vez que o termo, então, é sérias em seu proceder, esse termo proceder indica o comportamento, a conduta. O que o Espírito Santo ensina aqui é, então, que a mulher alcançada pela graça de Deus, especialmente as mais velhas, deve se comportar como uma mulher dedicada a Deus. Então você, ao ler sérias em seu proceder, pode na sua mente substituir uma mulher que é dedicada a Deus, o que se evidencia por meio do seu comportamento. Há uma frase latina que alguns de vocês de educação domiciliar devem conhecer: coram Deo, diante da face de Deus. Essa frase vai expressar bem o que significa sérias. Isso quer dizer que você, mulher cristã, é chamada a exercer a sua feminilidade não no Instagram, não no Facebook, mas diante de Deus, diante da face de Deus e em dedicação a Deus. Você deve ser mulher, filha, esposa, mãe, sob a compreensão de que está vivendo diante de Deus e em dedicação a Deus. Uma vez que Deus concedeu sua graça salvadora a você, todo o seu comportamento, toda a sua fala, toda a sua vida, todo o seu proceder deve ser adequado à sã doutrina. Lembre-se do versículo 1, que convém à sã doutrina. Isso tem relação com o seu papel como esposa, como mãe. Isso tem relação com a sua forma de falar. Isso tem relação com a sua forma de vestir. Isso tem relação com os compromissos que você assume, com as motivações do seu coração, com os alvos que você estabelece para a sua vida, com a sua fidelidade, enfim, com todo o seu proceder. Não há uma área da vida da mulher cristã no qual não deva haver uma bandeira enfincada dizendo dedicada a Deus. O feminismo diz que a mulher deve dedicar-se a uma pessoa. A quem? A si mesma. A seus projetos, a sua carreira, a sua felicidade. E de forma assustadora, é isso que se ouve em muitos púlpitos, em muitas conferências para mulheres. Fala-se com voz do mundo
com uma purpurina evangélica colocada por cima. Mas aqui aprendemos que a mulher alcançada pela graça de Deus está dedicada a Deus e todo o seu comportamento dentro e fora do lar deve indicar isso. E o próprio termo traduzido séria no português fala o resultado. O resultado deve ser que as pessoas, ao olharem para o seu procedimento, se sintam inspiradas a respeitar você. Irmãs, entendam bem. O mundo nos convida, a homens e mulheres, a viver uma vida centrada em nossos interesses e cobiças. Mas acabamos de ler na palavra de Deus. A graça de Deus nos educa para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Paixões mundanas não são roupas escandalosas, apenas. É uma vida centrada em si mesma. O mundo nos diz: o que importa é a sua felicidade. A graça nos diz: o que importa é viver diante de Deus em dedicação a Deus. Amadas irmãs, não importando a sua idade, você precisa se perguntar nessa manhã, com toda sinceridade: coram Deus, diante da face de Deus, que pode ver o seu coração agora, é assim que eu tenho vivido? Em dedicação a Deus? A compreensão dessa realidade precisa afetar a sua vida, as suas escolhas. Deve determinar, quando você vai na loja comprar uma roupa, que tipo de roupa você compra. Não porque alguém criou uma regra sobre centímetros, sobre panos, mas porque você, como uma mulher cheia da graça de Deus, se pergunta ao comprar uma roupa: esta roupa agrada ao meu Senhor Jesus Cristo? Você deve se perguntar: que tipo de palavras eu devo usar na minha conversação? De que forma eu devo me relacionar com outras pessoas? Todos os aspectos de sua vida devem ser norteados pela compreensão: você é consagrada a Deus. Cristo separou você dentre todas as mulheres deste mundo para pertencer a Deus. É a Ele que você deve buscar agradar quando está educando os seus filhos. É a Ele que você deve buscar agradar quando está lá, olhando para uma pia cheia de louças, pratos, panelas. Para quem? Para Cristo. Para Deus, a quem a sua vida está consagrada. É a Ele que você deve, é dele que você deve lembrar quando você está fazendo um bolo para a sua família ou para as visitas que chegarão. Quando está amamentando o seu bebê e sente dores, se sente cansada, mas você está alimentando uma criança que pertence a Cristo. E você está alimentando para Cristo, para a glória de Cristo. Cristo realinhou sua vida com os propósitos de Deus, para que você cumpra não as carreiras deste mundo, mas a vocação que Deus deu a você. Você tem uma missão. Sabe disso? E na medida em que você avança no cumprimento da missão que Deus lhe confiou como esposa, como mãe e mulher dedicada a Deus, o efeito será esse: cada dia mais você será digna de honra,
respeito. Acabamos de ler Provérbios 31. Exatamente isso. Então, irmãs, glorifiquem a Cristo por meio do vosso comportamento, comportando-se como mulheres dedicadas a Deus. Agora, observem, a seguir, nós temos duas atividades que aparecem aqui, não caluniosas, não escravizadas a muito vinho, que são inconsistentes, essas duas coisas, com esse comportamento de uma mulher dedicada a Deus. A conversa de caráter calunioso, escandaloso, e o vício são inconsistentes com o caráter de uma mulher dedicada a Deus. Por isso, o segundo fruto da graça é este: que as mulheres mais velhas não sejam caluniadoras. Esta seriedade no proceder, esta dedicação a Deus, deve ser percebida na linguagem desta mulher. E aqui vale perceber, lembrar de uma coisa. Esse termo caluniadoras, no grego, ele é diabolos. Porque o diabo a palavra diabo no grego é caluniador. Isso faz lembrar que de quem é a calúnia? Quem é que fomenta a calúnia? Muitas vezes esse termo é usado para referir-se a Satanás. Ele é o acusador, ele é o caluniador. Isso é um alerta. A mulher que se entrega à calúnia terá um problema. O problema é o seguinte: estará escrito, por assim dizer, na sua vida, dedicada a Deus. E do lado de sua boca estará escrito, alugada para o diabo. Entende isso? É contradizente com a sua dedicação a Deus. Os seus lábios seriam usados para a calúnia. A mulher alcançada pela graça não deve se entregar a esta obra do diabo. E, infelizmente, muitas mulheres chegam a uma certa idade, os filhos saem de casa, casam, arrumam um emprego, trabalham, casam, vão lá viver as suas vidas, e de repente essa mulher encontra um vazio. Para muitas mulheres mais velhas, isso é a tentação para se entregar aos pecados da língua, para ocupar, falando de suas noras, falando dos seus filhos, falando dos seus netos, falando dos seus vizinhos e falando dos irmãos na igreja. Muitas vezes essas mulheres mais velhas não conseguem controlar a língua, se entregam à mentira, à calúnia, à fofoca. Mas aqui está, quando a graça de Deus salva uma mulher, a graça arrasta esta mulher para longe deste falar calunioso. A redenção que nós temos em Cristo alcança a nossa língua. Portanto, o falar não deve ser mais um falar destrutivo e maldoso, mas um falar santo, benéfico e edificante. Veja o que diz Provérbios 31. Primeiro, lembrando sobre a vida dedicada, séria, digna de honra. Versículo 25 do Provérbios 31. A força e a dignidade são os seus vestidos. Mas agora, então isso combina com o que vimos sobre uma mulher dedicada a Deus. Mas agora vejam, em vez de ser uma fofoqueira, caluniadora, a mulher virtuosa, versículo 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aí está. Então, irmãs, vocês não só devem evitar falar de maneira caluniosa, mas também, para o bem da comunhão dos santos, vocês não devem emprestar seus ouvidos à calúnia. Então, quando alguém começar a falar mal de terceiros,
seja aquilo verdade ou mentira, oriente amorosamente a pessoa dizendo o seguinte: irmã, só um minuto, eu tenho uma pergunta. Qual é? Você já conversou estas coisas com essa pessoa de quem você está falando? Porque a Escritura nos ensina a seguir os passos de Mateus 18. Se você vê o seu irmão pecando, vá até ele e trate para levar o seu irmão ou irmã ao arrependimento. Conversar sobre os pecados dos outros não ajuda a pessoa que está no pecado a sair do pecado. Isso não é amor, é ódio. É destruição da reputação. É afundar ainda mais quem precisa sair da lama. Então, em vez de comentar os pecados dos outros, encoraje a outra pessoa a procurar o pecador para seguir os passos de Mateus 18, para ajudar aquela pessoa. Então, amadas irmãs, vocês devem também se perguntar nesta manhã: como é o meu falar? Quando eu me reúno com outras mulheres, a minha fala produz algo edificante? Ou eu sempre consigo puxar o nome de alguém para trazer a lume? Se este for o caso, você precisa lutar contra o pecado da calúnia. Agora, irmãs queridas, vocês devem lembrar, Cristo deseja usar suas palavras. Cristo quer usar suas palavras não para destruir umas às outras, mas para promover a edificação umas das outras. Então responda: as mulheres da igreja e outras mulheres com quem você convive, ao ouvirem você falar, serão beneficiadas, serão encorajadas, serão instruídas. Elas, ao ouvirem você falar, concluirão que você é uma mulher dedicada a Deus, ou chegarão à conclusão de que sua boca foi alugada para o diabo? Terceiro fruto: que as mulheres mais velhas não sejam escravizadas a muito vinho. Esse fruto parece até quase desnecessário nas igrejas evangélicas dos nossos dias, que criaram regras que, sob hipótese nenhuma, alguém poderia beber. Mas isso não era a realidade no Novo Testamento. Não havia essa proibição. Havia a proibição de embriaguez e de escravidão ao álcool, à bebida, qualquer que fosse. A principal delas naquele tempo era o vinho. Veja que diz: não escravizadas a muito vinho, que já pressupõe que não é uma proibição. Agora, esse termo aqui, ele está na balança junto com outra expressão que foi usada para os homens, quando disse que eles deveriam ser temperantes. Então, não escravizadas é o equivalente a ser temperante. Então, seja o vinho, ou seja qualquer outra coisa, o fato é, o princípio é, nada deve escravizar a vida de uma mulher cristã. E a razão é porque Cristo libertou você. A sua vida pertence a Ele. Você é uma serva de Cristo somente. Nada e ninguém além de Cristo deve ter domínio sobre sua vida. Assim, sendo, quando não conseguimos usar algo com moderação, quando alguma coisa quer escravizar a nossa vida, nós precisamos romper com esta coisa. Pois nós pertencemos a Cristo e Cristo não nos quer sob escravidão alguma. Cristo não nos concedeu liberdade para nos colocarmos sob escravidão de certas coisas, enquanto nós asseveramos que temos liberdade cristã. Isso é contradição. Por isso, homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus devem possuir este fruto da graça de Deus em suas vidas.
Eles não estão sob escravidão alguma, quer seja do vício ou de outro pecado qualquer. Irmãs, uma mulher dedicada a Deus deve comportar-se então de maneira temperante, controlada. E isso se aplica não só à bebida, se aplica à comida, a filmes e séries, a compras de roupas, de perfumes e outras coisas. Você precisa avaliar se há alguma coisa que lhe escraviza. Há mulheres que nunca colocaram uma gota de vinho em suas bocas, mas estão escravizadas por outras coisas. Se elas podem usar o cartão do marido, elas têm 5 vidros de perfume cheios, mas a vendedora da Mary Kay chega e diz: olha, esse é o último perfume. Amanhã, depois de amanhã, e quando olha, a penteadeira está lotada de perfumes. É um tipo de acúmulo, uma coisa não necessária. E depois o marido está pensando: rapaz, eu estou trabalhando tanto e minhas finanças nunca estão em ordem. O que está havendo? Um tipo de escravidão. Então, seja qualquer coisa que escravize, isso não deve existir na vida de uma mulher cristã. Agora, por fim, o fruto da graça de Deus na vida das mulheres mais velhas, o último fruto no versículo 3. Sejam mestras do bem. No texto grego, mestras do bem é uma palavra só. É um termo que se refere a alguém que ensina aquilo que é bom ou belo, aquilo que é moralmente correto. E para saber o exemplo disso, do que é bom, basta pensar no que nós já ouvimos até aqui e no que ouviremos no próximo sermão, versículos 4 e 5. Isso combina também com as palavras de Provérbios que lemos. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Portanto, veja agora o que aparece. Em vez de utilizarem o seu tempo em calúnias ou no uso imoderado de certas coisas, as mulheres cheias da graça se ocupam sendo mestras do bem. Isto é, elas devem ensinar as mulheres mais velhas, mais jovens, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é condizente com a sã doutrina. Ligado ao fato de que devem ser mestras do bem, o apóstolo indica o propósito. Nós veremos mais sobre isso no próximo sermão, permitindo o Senhor. Mas o propósito de serem mestras do bem, o fim desta docência é este: a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Então, as mulheres mais velhas devem instruir. E é muito importante entender o significado deste verbo, instruir. Esse verbo, instruir aqui, não tem o mesmo sentido, não é o mesmo verbo grego usado para falar que o presbítero deve ser um homem que sabe instruir, sabe ensinar. Não são os termos que são comumente usados para falar de instrução. O verbo instruir aqui, o seu substantivo aparece também aqui, e aparece de outras formas, ele aparece como sensatez, a mulher sensata. Literalmente, instruir aqui significa restaurar alguém aos seus sentidos, ou manter alguém no seu dever. Isso é muito importante. Porque vocês, ouvindo isso, manter alguém em seu dever, restaurar alguém em seus sentidos, não está falando de uma conferência de mulheres. Não está falando de palestra para mulheres. Não está falando de uma pastora pregando. Está falando de algo muito prático. A quem as mulheres mais velhas devem estimular a sensatez?
A minha versão diz que devem instruir as jovens recém-casadas. No entanto, no texto grego, nós não temos a expressão recém-casadas. Temos uma expressão que simplesmente deve ser traduzida. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais novas. Provavelmente foi traduzido aqui por mulheres recém-casadas, porque diz o conteúdo deste ensino: amarem seus maridos e a seus filhos. Como elas são jovens, são recém-casadas. Mas eu não creio que essa instrução das mulheres mais velhas esteja restrita às recém-casadas. Essa instrução deve envolver todas as jovens, as moças e até as meninas da congregação. Uma moça, por exemplo, pode aprender sobre como uma mulher deve amar o seu marido muito, muito antes de ter um marido. Ela aprende pelo exemplo, pelas conversas. Ela aprende a amar os seus futuros filhos antes de se casar. As meninas que têm já um entendimento, 8, 7 anos, podem ver as mulheres na congregação, como elas se comportam com seus filhos, como elas se comportam com seus maridos, e aprendem pelo exemplo. Notem que a ênfase dessa instrução não está em um conteúdo teológico ou doutrinário, mas em um conteúdo prático, versículos 4 e 5, amar o marido, amar os filhos, etc. E aqui é bom perceber algo também, que coloca sobre vocês, minhas irmãs, agora um peso. Vocês devem sentir, e eu espero que vocês saiam daqui incomodadas com este peso, a saber. O apóstolo diz a Tito: Tito, você deve ensinar os homens mais velhos. Tito, você deve ensinar as mulheres mais velhas. Tito, você deve ensinar aos rapazes. Tito, você deve ensinar aos escravos. Mas ele não diz para Tito ensinar as mulheres mais novas. Talvez por causa dos problemas e tentações de questões de moralidade. E a quem ele diz que deve instruir as mulheres mais jovens na congregação? Ele deve encarregar as mulheres mais velhas de instruírem as mais jovens. Obviamente, Tito deveria ensinar a sã doutrina a toda a igreja. Isso incluiria as mulheres mais novas. Mas neste particular, instruir as jovens, casadas ou não, sobre seus deveres presentes e futuros, a admoestá-las a se comportarem de forma sábia e apropriada com a sã doutrina, este papel foi confiado às mulheres mais velhas, às mulheres dentro da congregação. Isso faz surgir diante de nós um princípio que vale não só para as mulheres, mas para todos. Isso revela a importância da contribuição dos fiéis para a nossa maturidade. Como é que Deus nos leva à maturidade? Através da interação uns com os outros. Aprendemos, somos admoestados, cuidados. Então, uma igreja não é um lugar para ir. Uma igreja é uma casa para viver. Uma igreja é uma família. Não é para você sentar lá no banco, botar lá um slide, você levanta, senta, bate palma, canta, ouve lá uma pregação e então, tchau, vai embora, uma vez por mês dá o seu dízimo e tudo certo. Não. Adentrar a membresia de uma igreja pressupõe um compromisso familiar. Vocês acham que nós nos chamamos de irmãos e irmãs à toa? Isso não tem uma origem em algo certo? Tornou-se, é verdade, apenas um sentido vazio. Mas a origem é correta. Ouvimos aqui, ao ler a palavra de Deus hoje, Jesus disse: quem são meus irmãos e minhas irmãs? Vocês foram colocados dentro de uma família, a família de Cristo. E o nosso irmão mais velho diz: minhas irmãs, cuidem das mais novas. É isso que ele diz. E é isso que precisa ser feito.
Então, as mulheres mais velhas não devem acumular o seu conhecimento, mas precisam transmitir às mulheres mais novas. Elas precisam de conselho de quem tem mais experiência. Então, irmã, talvez haja aspectos da sua vida cristã nos quais você precise de conselhos, nos quais você precisa ser restaurada à sensatez. Mas lembre-se, há mulheres mais novas que talvez precisem aprender com você. Então você pode dizer, há algo a aprender e há algo a ensinar. Deus colocou você aí. Isso tem dois lados. O primeiro lado, você não pode privar a comunhão dos santos daquilo que você tem aprendido na escola da graça de Deus. Não prive. Segundo, você deve ter humildade para aprender com outras mulheres. Nós estamos vivendo um fenômeno anormal, a saber, as pessoas estão procurando os seus mestres lá no YouTube. Vou olhar conselhos, aí vai lá, procura alguém. E não é que seja um pecado aprender com alguém no YouTube, não é essa a questão. Mas se tudo que uma mulher está aprendendo só vem do YouTube, significa que tem alguma coisa errada na comunhão dos santos. Porque é aqui o primeiro lugar, o lugar fundamental, onde todos nós devemos crescer. Não é no solo da internet, é no solo da comunhão dos santos. Então, muitas vezes, há uma irmã mais jovem, e ela tem o seu primeiro bebê, e ela está lá com o bebê, e talvez a sua mãe não lhe ajude muito, e ela diz, eu estou com a luta para amamentar o meu filho, o que eu farei? Vou assistir. Tem esse aqui. Mas ela diz que para eu aprender mais, eu tenho que clicar no link do site. Vai parar no site. R$700, aprenda como amamentar seu bebê. Pá! Porque está sofrendo, não tem direção, não tem ajuda, se sente sozinha, é o único caminho. Mas aqui isso deveria não existir. A partir de hoje, nós deveríamos pensar assim, o primeiro lugar onde eu vou procurar ajuda, na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Entendem isso, irmãs? Aqui mesmo. Mas não só para você receber, mas também para você oferecer algo que Cristo já ensinou a você. Então, seja corajosa para ensinar e humilde para aprender. Quando uma irmã quiser lhe aconselhar, não seja precipitada em rebater. Às vezes tem uma irmã mais velha, um pouco adiantada na experiência, e ela tem lá os seus modos próprios de fazer uma coisa. Por exemplo, ela pode dizer, olha, eu só faço arroz com cenoura. E quer ensinar você, e você diz, cenoura, eu não gosto de cenoura. E aí você vai e rebate. Irmã, obrigado, não quero não. Mas você é tão precipitado em falar, que a outra irmã diz, nunca mais eu falo nada para ela, ela é orgulhosa. E assim nós quebramos os laços da comunhão no corpo de Cristo. Ficamos parecendo um corpo todo quebrado, em que as juntas não estão interagindo umas com as outras. Então, mesmo quando você achar que não é bom colocar cenoura, ouça tudo, agradeça, seja humilde, medite. Se for um conselho mais do âmbito espiritual, avalie pela palavra de Deus. Portanto, amadas irmãs, que já são casadas, que, portanto, têm uma certa experiência em como viver sob a graça de Deus no casamento e na criação de filhos, Deus manifestou a graça dele a vocês.
Cristo deu a si mesmo para remir vocês de seus pecados, para purificar vocês e para que vocês sejam parte do seu povo, exclusivamente dele, e zelosas de boas obras. A vossa salvação não vem das obras de justiça praticadas por vocês, capítulo 3, versículo 5 de Tito, mas vem da misericórdia e da benignidade de Deus, que salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você tem essas bênçãos espirituais. Vocês foram justificadas por graça, mas esta graça está educando vocês. E o resultado dessa educação é que vocês viverão uma vida dedicada a Deus. Vocês renegarão a calúnia e aos vícios. Vocês servirão as mulheres mais jovens, sendo para elas um exemplo e uma boca para ensinar aquilo que é bom, para aplicar à vida das outras a doutrina que vocês estão aprendendo. Por fim, eu quero lembrar a vocês, queridas irmãs, que vocês não podem cumprir essa responsabilidade pela vossa própria força. Vocês precisam ser um exemplo. Vocês precisam romper barreiras de timidez, vergonha, medo. Precisam de sabedoria para instruir outras mulheres. E quando nós olhamos para isso, devemos reconhecer, é uma tarefa difícil. Mas vocês podem encontrar todos os subsídios para cumprir essa tarefa em Cristo. Cristo dispõe para vocês a sua graça. Ele concede a vocês a graça de viverem vida dedicadas a Deus. Ele concede graça para o falar de vocês não ser calunioso, mas ser edificante. Ele concede graça para vocês não viverem sob escravidão. Ele dá sabedoria para vocês ensinarem a outras. Mas aqui está esta vocação, um chamado do céu. Aqui há moças, meninas e mulheres mais jovens, talvez, do que você. Elas precisam de ajuda. E Deus está chamando você para ajudá-las. Uma de vossas funções no corpo de Cristo é esta. Sejam, portanto, cuidadosas em aprender e aplicar a palavra de Deus, em aplicar a sã doutrina em suas vidas, a fim de que vocês sejam capazes de admoestar e advertir de acordo com a sã doutrina. Agora, me permita saltar para outro polo. E se os homens pensaram, hoje não tem nada para mim, estão redondamente enganados. Isso também diz respeito a nós. Amados irmãos, vocês têm uma responsabilidade. A responsabilidade de instruir e ajudar a sua esposa para que ela cresça em maturidade. Você deve ser o instrumento da graça de Deus para que a sua esposa se torne mestra do bem. A responsabilidade é sua, do marido. Então eu pergunto a vocês, maridos, vocês têm orado pela sua esposa? Você roga a Deus e diz, Senhor, ajuda minha esposa a ser mais madura. Ajuda minha esposa a viver uma vida dedicada a Deus. Mas não só isso. Quando você encontra algum pecado na vida de sua esposa, quando você percebe que ela está levantando calúnias e fofocas, você trata isso. Quando você percebe que ela está com algum vício em particular, você trata isso. Você ora e diz, Senhor, concede graça à minha esposa, para que ela se pareça com teu filho. Você abre as Escrituras todos os dias com sua esposa. Você presenteia sua esposa com bons livros cristãos sobre feminilidade bíblica. Você encoraja a sua esposa a usar os seus dons no serviço da Igreja de Cristo. Você encoraja a sua esposa a instruir outras mulheres com aquilo que Deus deu a ela.
com bons exemplos, bons conselhos. Se sua esposa não se torna uma mestra do bem, você, homem, é responsável por isso também. E eu quero que você, homem, pense sobre o prejuízo que nós podemos ter por sua culpa, por minha culpa. A nossa negligência, a nossa preguiça pode fazer com que as meninas e as moças desta congregação não recebam instruções das mulheres mais velhas. Porque nós, homens, não estamos cumprindo nosso dever dentro de casa. Não estamos regando para que frutos apareçam. Mulheres mais jovens, recém-casadas, podem ser privadas de ajuda para crescer e amadurecer. Então, se isso acontece, homem, você não está prejudicando só seu casamento. Você não está prejudicando só sua casa. Você está criando um prejuízo para a comunhão dos santos. Você afeta não só seu casamento, mas em alguma medida os outros casamentos. E até os que estão por se casar, ainda vão experimentar, por nossa negligência, algum prejuízo. Quando nós não cumprimos nossos deveres nos lares, deixe ser claro sobre isso. Isso prejudica a igreja de Cristo. Isso prejudica o avançar do reino de Cristo, porque nós somos membros uns dos outros. Em uma igreja saudável, as pessoas não crescem sozinhas. Você já imaginou se eu estivesse com esses meus 51 anos e um bracinho direito de um bebê de 1 mês? Isso seria horrível. Parece que nós pensamos que a igreja é assim. Alguns podem ir bem rápido e outros ficam para trás. Mas não é assim. Quando somos infiéis, estamos prejudicando a comunhão dos santos. Então, amada congregação, orem por isso. Peçam a Deus para que os homens cumpram seus deveres. Peçam a Deus para que as mulheres sejam corajosas e no poder do Espírito Santo possam instruir umas às outras, para que a próxima geração saiba viver de acordo com a sã doutrina. É assim que nós vamos ver, irmãos, com a justa cooperação de cada parte, o corpo desta pequena congregação crescer em amor. Que Deus vos conceda, amadas irmãs, seguir mais e mais por este caminho. Que vocês, irmãs, refugiadas em Cristo, possam dizer hoje, ao final deste sermão, em seu coração, as seguintes palavras: eu quero ser uma mestra do bem. E que assim a palavra de Deus seja exaltada em nosso meio. Para que a graça do meu Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo, seja reconhecida em nossas vidas. Amém.